Imagina você aprender ferramentas mentais que irão fazer com que você venda mais a sua consultoria online aí no seu Instagram. Eu vou te apresentar 5 gatilhos mentais que todo mundo que trabalha, ou na verdade todo personal trainer que trabalha com consultoria online deveria dominar. E tudo isso num vídeo curto. Você não vai precisar ficar horas assistindo uma aula para conseguir já ser efetivo nessa sua administração desses 5 gatilhos mentais. Eu vou te explicar a teoria por trás de cada gatilho e como você vai aplicar perante o seu próximo aluno que você vai fazer o seu fechamento da sua venda. Eu sou o Dodô, sou personal trainer há mais de 13 anos e venho compartilhar com vocês toda a minha vivência, desde vivência teórica, vivência prática, tudo para que você que está hoje no ramo de consultoria online, até mesmo do personal presencial, consiga ser mais efetivo nas suas próximas vendas. Então, deixa o like aqui de curtir nesse vídeo do Instagram e principalmente, não se esqueça, se inscreva no canal. Vamos lá! Personal trainer que trabalha com consultoria. O que a gente vê, e eu já falei em vídeos anteriores, sobre qual é o posicionamento da maioria dos profissionais que vendem consultoria online. A maioria é muito engessada, é muito tudo igual, é muito padrãozinho. E esse muito padrãozinho mostra que você entrega a mesma coisa que todo mundo. E por mais que você entregue uma consultoria muito mais aprimorada, diferente, seu acompanhamento realmente é muito próximo, no rótulo, na embalagem é tudo igual. E o que você está fazendo para administrar isso e fazer com que o teu cliente perceba que não é tudo igual, que você entrega realmente coisas diferentes, uma entrega diferente, uma entrega realmente que vale muito a pena o seu aluno, né, o seu cliente fazer o pagamento. Então, quando a gente entende que tudo é muito padrão, a gente precisa modificar algumas coisas. Eu já expliquei em outro vídeo sobre como mostrar para o seu aluno através de algo visual, como uma página de vendas, uma apresentação. Hoje eu vou falar como que você vai conversar com esse seu aluno e mostrar através de 5 gatilhos mentais, o porquê ele deve adquirir a sua consultoria online. Então, 5 gatilhos mentais. O primeiro que a gente tem como gatilho mental é a prova social. O que seria a prova social? Prova social seria depoimentos dos seus respectivos alunos em relação ao seu trabalho, em relação ao atendimento. E por que eu coloquei como primeira prova social? Porque prova social, hoje, dos gatilhos mentais, é um dos que mais gera venda, conversão em venda para os profissionais. Seja de outras áreas que trabalham com serviços assim como a gente, personal trainer, mas principalmente como aqui direcionado para personal trainer, eu vou vincular isso. Então, você ter depoimentos no seu Instagram, criar um destaque específico só com o depoimento dos seus alunos, eventualmente você criar postagens no seu Instagram com depoimentos, com fala dos seus clientes, faz com quem está do outro lado olhando esse vídeo entenda, esse cara aí, ele realmente faz uma entrega diferente. Os alunos, os clientes dele têm resultado. Então, prova social é uma ferramenta muito importante. E aí você pode se perguntar, Dodô, você falou no início do vídeo de como eu vou conversar com esse cliente, com esse aluno. É aí que tá, é uma conversa, porque você pode não estar de frente com ele, mas ele analisando os seus vídeos, ele percebe isso. Ó, o Dodô está mostrando para mim, no caso eu personal, né? Estou mostrando para ele resultado. E se aquele cliente dele atingiu com ele, eu também vou conseguir atingir. Então, prova social é o primeiro gatilho que você precisa ter muito bem apresentado ali no seu Instagram. Quando você vai entrar numa conversa efetiva de WhatsApp, por exemplo, para fazer uma venda direta, depois de algumas negociações, algumas conversas, aí sim você pode apresentar algumas provas sociais como um print de uma tela que você teve, para que o seu cliente realmente veja e entenda que talvez esse cara, bem provável, ele vai vir do Instagram, tá? Como a gente tá falando muito de Instagram aqui, você vai movimentar seu Instagram, bem provável que ele vai vir do Instagram. Um ou outro aluno vai vir por uma indicação ou um número, talvez se você tem uma conta no Google ali, Google Meu Negócio, talvez venha por ali também. Aí você pode colocar essa prova social, mas vamos focar muito mais aqui no Instagram, para que quando esse aluno ele venha pro WhatsApp, ele já venha com essa consciência dessa prova social que ele assistiu lá no seu Instagram. Então você tem a prova social no seu Instagram, seja no destaques ou em postagens semanais, pelo menos uma postagem por semana de alguma prova social. E se você tiver 2 alunos, tá? 2, 3 alunos, você já consegue produzir conteúdo toda semana. Você pode conversar com o seu aluno para instigar uma conversa com ele que ele faça esse depoimento. Então, 1 por semana fica extremamente viável, tá? E vai ter uma baita ferramenta para você ter como prova social. Segundo gatilho mental, tá? É o gatilho de autoridade. Quando a gente fala em gatilho de autoridade, a gente entende que você é um profissional de educação física, você é um
profissional. Então, aquele cliente ele precisa enxergar de você algo profissional, ou seja, algo técnico. Não somente a questão de você ter um atendimento muito próximo, conversar, ser um amigão, ser aquele cara que realmente vai ouvir o seu cliente, mas na hora de você transmitir a sua competência técnica, precisa ser muito bem claro nisso. E como que você trabalha esse gatilho de autoridade? No próprio Instagram, como eu mencionei para vocês, uma postagem por semana de um depoimento, pode ser uma foto, também um vídeo, uma foto explicando algum movimento. E pode ser algo que para você olha assim, mas é muito simples. Para você que é profissional é simples. Para o cliente, aquela velha máxima, né? O básico precisa ser dito. Então, se você não quer montar uma publicação muito gigante, com muita explicação, pelo menos uma explicação mais simples. Por exemplo, uma apresentação de um movimento, deixa eu ver, de leg press, onde você fala quais são os músculos envolvidos ali da perna. Ou, por exemplo, o gasto calórico de um leg press é maior do que uma cadeira extensora. Então, para quem quer emagrecer, vale mais a pena investir no leg press. Olha só, simples, simples, simples. Mas para o seu aluno não é simples. E ali você demonstra e usa o gatilho de autoridade. Aí o seu cliente, novamente, ele vai entrar em contato com você no WhatsApp, já bem munido dessa questão de que você tem prova social, você tem clientes que elogiam o seu trabalho e falam de você, você tem o gatilho de autoridade estabelecido, porque ele olhou lá, você explicando tecnicamente, e aí você parte para o terceiro gatilho mental, que é o gatilho de especificidade. Aqui tem um porém, tá? Quando a gente fala em especificidade. O cara que tenta atender todos os nichos, tá? Eu atendo todo mundo, por exemplo, tá? Pensa assim, eu atendo todo mundo. Cara, você acaba deixando de nichar um pouco o teu atendimento, e eu quero que vocês percebam que eu não estou dizendo que você não pode atender todo o público, tá? Vocês podem, mas na hora de você conversar com os clientes, é interessante que você tenha algo muito bem específico, tá? Que você seja um cara que, eu trabalho com emagrecimento, eu trabalho com hipertrofia, eu trabalho com fisiculturismo, eu trabalho com exercício voltado para terceira idade, eu trabalho com exercício voltado para saúde mental, eu trabalho com corrida. Seja muito específico, tá? Quando você faz a sua apresentação no Instagram, você tem a pessoa olha o seu feed, ela sabe que você trabalha, por exemplo, com academia, não trabalha com exercício de dentro de casa. E aí você pensa, mas Dudu, quero atender mais tipos de público. Ok, esse cara vai entrar em contato com você e aí ali dentro da conversa você coloca realmente que você atende outros públicos. Mas quando a gente fala de uma ferramenta como o Instagram, é interessante que você seja muito bem específico com a forma que você atende. Porque até assim, o Instagram, o algoritmo dele, ele vai entendendo quais são as máximas de entrega que você tem. E através dessa máxima, ele já sabe direcionar para quem são as postagens. Se você fala várias coisas diversas, ele não sabe para quem envia o seu perfil, porque você fala de muita coisa e não consegue direcionar o público. Então, seja específico, tá? Trabalho com emagrecimento, fale muito mais sobre emagrecimento. Uma outra postagem sobre alguma outra valência, ok, mas seja muito mais específico. Então, você tem gatilho de... O primeiro que eu falei era prova social, depois autoridade e agora o terceiro de ser específico, tá? Você pode atender todo mundo, tá? Que vier no seu inbox, mas seja específico na apresentação do seu feed do Instagram. Quarto ponto, escassez. Esse aqui é um dos que mais vende depois da prova social, tá? E por que é um dos que mais vende a questão da escassez? Porque a escassez, a pessoa tem a sensação que está terminando, está acabando. Só que aqui tem uma máxima, cara, que ferrou com a gente, tá? Ferrou muito com a gente, muito mesmo. Porque ao longo dos anos, tá? Desses últimos anos, meses, tu vê em tudo que é chamada, últimas vagas, tá acabando. Só que aí tu vai ver, nunca acaba aquelas vagas. Então, como virou muito clichê, muito normal de a galera colocar, muita gente já não acredita. Então, quando eu falo em escassez, eu quero que vocês trabalhem com escassez real. Ou seja, está acabando realmente. E você, quando faz uma consultoria online, tá? Você faz uma consultoria personalizada. Por isso que eu sou muito mais da máxima de você cobrar mais caro do que cobrar barato. Porque você cobra mais caro, você entrega um serviço melhor. E você tem um número limitado para atender. Então, se você colocou ali, eu vou cobrar mais caro para ter 20 clientes. Se tiver 19, você tem só mais uma vaga. E aí você vai colocar lá nos seus stories, somente mais uma vaga nessa última abertura de turma que eu tô fazendo. Para que o seu aluno veja realmente que é a última vaga. E quando você fechar, você realmente falar que fechou. Porque dessa forma você vai educando o seu público. Obviamente, se alguém entrar lá no seu Instagram, no seu direct, perguntando, tem mais uma vaga, e você estiver apto a pegar mais esse cliente, conversa com ele, dá meio a entender que, cara, eu tô muito lotado, deixa eu dar um tempo para pensar, e aí você vai lá e realmente, eu vou liberar mais uma vaga, eu vou estar apertado aqui, mas vou liberar para você de forma exclusiva, e aí você fecha a venda.
mas tem que trabalhar com escassez real. Seu público que está te seguindo, ele precisa acreditar realmente que está acabando. E se ele precisa acreditar, você precisa que isso seja verdadeiro. Se aquelas suas últimas vagas ficam direto, ninguém mais acredita em você. Eventuais vendas futuras, porque você tem um negócio, então você pensa também no futuro. Elas não acontecem, porque justamente a tua escassez, ela nunca é real, ela é sempre falsa. Então, esse é o quarto gatilho mental. O quinto e último gatilho mental, esse é um dos que eu mais gosto de usar, tá? Esse, pra mim, a gente quando aprende técnicas de venda, eu falei sobre o gatilho mental ali, o primeiro da prova social, depois eu falei da escassez, que é muito bom. A reciprocidade, pra mim, Dodô, é um dos melhores, tá? Por quê? Tá? Isso não é de técnica de venda que diz qual que é o melhor. Não, é a minha percepção sobre qual que é o melhor. Porque esse é o momento que eu mostro o quanto eu tô preocupado com o aluno e como que eu faço isso, tá? Ele manda uma mensagem pra mim, ele manda quais são as suas queixas, suas dores, o que ele quer alcançar, e aí é nesse momento que eu aproveito para mandar um áudio longo, para ser específico, para dizer tudo que ele precisa fazer. Obviamente que eu não mando treino, né? A gente não manda o treino antes para o aluno, mas praticamente eu faço isso antes de ele ter o treino. Explico, você vai fazer isso, isso, isso. Eu dou atenção àquela queixa dele, àquela dor. A menina, por exemplo, quer ir numa festa de casamento e quer ficar melhor no vestido, então eu uso aquilo também. E quando eu falo eu uso, não quero que vocês pensem num lado negativo, de tá usando isso para vender. Não, eu confio no meu trabalho, assim como eu acredito que vocês confiem no seu trabalho. Então, se vocês confiam no seu trabalho, vocês podem e devem usar isso, porque vocês vão estar ajudando aquela pessoa a conquistar aquele objetivo dela junto com o seu trabalho. Então, trabalhar com o sentimento de reciprocidade é entender que cada vez que cada aluno me chamar, cada cliente te chamar, é você realmente conversar com ele como se estivesse sendo a pessoa que vai mudar a vida dela, que vai entregar aquilo que ela almeja alcançar como objetivo, como meta. Então, essa é a sua função que você vai fechar. Pensa como essa é a sua função que você vai fechar a venda. Então, 5 gatilhos mentais. Prova social, autoridade, especificidade, escassez real e reciprocidade. Use esses 5 gatilhos mentais que eu tenho certeza que você vai fechar várias vendas. E se você gostou do vídeo, deixa um like, não se esqueça de se inscrever no canal e bora lá para a próxima aula que logo tem vídeo novo para vocês.